Salve, salve pessoal, sou o professor Bruno Tolfenazanotti, doutor e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, né? E vamos dar sequência agora ao nosso curso sobre controle de constitucionalidade. Já vimos teoria geral do controle, controle difuso, estamos agora no controle de concentrado de forma mais específica na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Antes de eu seguir, deixe seu like, segue o nosso canal que tem muita coisa boa pela frente, agora e para o futuro, tá bom? Lembrando que algumas pessoas estão perguntando, meu livro de controle de constitucionalidade para concurso, a sexta edição, né, que é um tema exatamente do nosso bate-papo aqui, já está na editora Juspodium, tá? E está pré-agendado agora para a primeira quinzena do próximo mês, primeira quinzena de junho. Pessoal, vamos lá então, vamos agora dar sequência e trabalhar especificamente as características da ADI. Observem o seguinte, as características da ADI são de forma mais específica as características do controle concentrado como um todo, né? Muitas delas a gente vai ver que não são específicas dessa ação, mas da atuação e funcionamento do controle concentrado, seja no STF, em face da Constituição Federal, seja no Tribunal de Justiça, em face da Constituição do respectivo Estado da Federação. Características da ADI. Ponto 1. Processo objetivo. Quando eu falo em processo objetivo, eu falo que não existem partes. Eu não tenho um processo subjetivo. Processo subjetivo é aquele que eu tenho partes, um interesse, um caso concreto. Não, eu falo aqui em processo objetivo, eu não tenho partes. Portanto, quando se propõe uma ação, eu não falo que ele está propondo enquanto parte, por exemplo, o MPF, mas enquanto legitimado. Tá? Então, existe uma diferença nesse ponto. E exatamente por eu não ter partes, por eu não ter um caso concreto, fala-se na análise da lei em tese. Eu não estou vinculado a um caso concreto, mas eu analiso a lei em abstrato, a lei em tese. Tá? Uma segunda característica da ADI guarda relação com a causa de pedir aberta ou causa petente aberta. Vamos lá. Causa de pedir aberta, o que significa isso? O legitimado, quando ele propõe uma ADI, ele tem que afirmar que um determinado artigo da lei ele é inconstitucional e fazer referência ao dispositivo da Constituição Federal que ele fundamenta a sua inconstitucionalidade. Essa é a causa de pedir que o legitimado tem que apontar. Contudo, no momento em que os ministros do Supremo Tribunal Federal forem analisar o pedido, eles não estão restritos àquela causa de pedir indicada pelo legitimado. Por quê? Uma das características da ADI é a causa de pedir aberta. Os ministros, portanto, não analisam, tendo como fundamento aquela causa de pedir especificado o dispositivo da Constituição que supostamente está violado. Eles fazem análise em face de todo o bloco de constitucionalidade, tá? Então, eles podem analisar em face de todo o bloco de constitucionalidade. Cuidado, por quê? Porque existe uma exceção. A exceção, tô pegando aqui para vocês, ela foi trabalhada na ADI 2182. ADI 2182. Pessoal, o que diz a ADI 2182? De fato, a causa de pedir é aberta. Contudo, existe um caso no qual, por exemplo, o legitimado pode restringir o seu pedido a questões de ordem formal ou questões de ordem material. Se o legitimado fizer uma restrição do pedido com base única e exclusivamente em questões de ordem formal, o STF, foi isso que foi decidido na ADI, não pode analisar questões de ordem material. E exatamente por isso, se o pedido for questões de ordem formal, a causa de pedir vai estar restrita única e exclusivamente a questões de ordem formal. E ao mesmo raciocínio, portanto, se o pedido for somente de ordem material. Por quê? Nesse cenário, a análise será
somente por questões de ordem material. Não é possível extrapolar nesse ponto para ampliação da causa de pedir, tá? Então, cuidado aí. Se a causa de pedir, resumindo, se o pedido, diz respeito a questões de ordem formal, a questão de ordem formal, a causa de pedir será restrita exclusivamente também a questões de ordem formal. Seguindo, imprescritibilidade. Observe o seguinte, a ADI ela não está restrita a um prazo. Enquanto a lei está vigente, é possível fazermos uso das ações do controle concentrado. Não existe nenhum prazo, como várias vezes cai em concurso público, no que diz respeito a querer estabelecer um prazo de 5 anos da publicação da lei, 3, 8, 10 anos. A ação, ela é imprescritível. Então, ela pode ser promovida a qualquer momento, sem prazo específico. Impossibilidade de desistência, quarta característica da ADI. Observe o seguinte, a impossibilidade de desistência, ela consta, pegando aqui o artigo para vocês, o artigo 5º da lei 98, lei da ADI, né? Da lei 9868. Uma vez proposta a ação, o legitimado não pode dela decidir. Por quê, professor? Muito simples. Ele não pode desistir de um interesse que não é dele. A ADI, ela tem por fim um interesse público. O advogado, a sua natureza jurídica do legitimado, o legitimado, qual é a natureza jurídica do legitimado? De advogado da Constituição, ele age em nome do interesse público. Se o interesse não é dele, ele não pode desistir daquilo que não é seu interesse. E exatamente pelo mesmo raciocínio, a jurisprudência do STF ampliou essa impossibilidade de desistência não só para a ação, para a ADI, tal como previsto, mas também para a medida cautelar. Então, o legitimado não pode desistir nem da ação, nem da medida cautelar. Impossibilidade de intervenção de terceiros. A impossibilidade de intervenção de terceiros consta do artigo 7º da 9868. Cuidado, não cabe intervenção de terceiros, mas cabe amicus curiae. Ah, professor, e aquele debate relativo à natureza do amicus curiae de ser intervenção de terceiros? Esse é um tema que nós vamos travar mais à frente do nosso curso. Só que observe o seguinte, o artigo 7º da Lei 9868 prevê exatamente o cabimento do amicus curiae, que não cabe intervenção de terceiros, mas cabe o quê? O amicus curiae, beleza? Mas esse é um debate da natureza jurídica do amicus curiae que nós vamos ver na sequência. Princípio da parcelaridade, outra característica da ADI. Observe o seguinte, meus amigos. A parcelaridade possibilita ao Supremo Tribunal Federal, no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, possibilita ao STF declarar a inconstitucionalidade, por exemplo, de palavras, não só de artigos, incisos, parágrafos, mas também de palavras. E isso se distingue do poder de veto do presidente da República. Por quê? Porque ao presidente da República não se aplica o princípio da parcelaridade. Ele não pode vetar uma palavra, ele não pode vetar uma expressão, ele só pode vetar um parágrafo, um artigo, um inciso, uma linha, né? Diferentemente, portanto, do Supremo Tribunal Federal, que pode vetar palavras e expressões. Além, por óbvio, de poder vetar parágrafo, inclusive leis inteiras. Inaplicabilidade das regras de suspeição e impedimento. Não se pode opor aos ministros do Supremo Tribunal Federal suspeição e impedimento, porque a lógica é muito simples. O que nós estamos trabalhando aqui é um controle concentrado onde existe um processo objetivo. Regra de suspeição e impedimento diz respeito a ações de índole subjetiva, no qual supostamente o juiz poderia ter interesse naquela causa. Mas aqui não há que se falar nessa aplicabilidade, mesmo que o ministro previamente tenha já se pronunciado sobre o tema
em algum parecer, caso ele venha do MP, ou uma ação pretérita, caso ele seja membro do Poder Judiciário, né? Enfim, não se aplica a qualquer um dos ministros regras de suspeição e impedimento. Isso foi trabalhado, por exemplo, na ADI 3345. Item 8. Natureza dúplice ou ambivalente. Observem o seguinte, pessoal. A ADI, junto com a ADC, essas duas ações têm uma natureza dúplice ou ambivalente. A DPF também, é bem da verdade, né? Por quê? A procedência da ADI vai levar à inconstitucionalidade. A improcedência da ADI vai levar à constitucionalidade da norma. A procedência da ação declaratória de constitucionalidade vai levar à sua constitucionalidade. E a sua improcedência, a sua inconstitucionalidade. Então, existe uma natureza dúplice, porque a inconstitucionalidade e a constitucionalidade sempre são muito próximas e dependem da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, elas têm essa natureza dúplice, o fato da sua procedência ter uma finalidade e a sua improcedência outra finalidade, né? E nesse contexto se insere também aqui a ADPF, né? Como já coloquei para vocês. Observem o seguinte, eu consigo visualizar aí também que essa natureza dúplice confere à ADI e à ADC uma característica de serem ações de sinais trocados. Por quê? A procedência da ADI se equivale à improcedência da ADC, porque ambos levam à inconstitucionalidade. E o sinal contrário também é verdadeiro. A improcedência da ADI se equivale à procedência da ADC, ambos à constitucionalidade. Por isso que essa natureza dúplice leva a uma outra leitura que se faz da relação entre AD e ADC, que diz respeito ao sinal trocado, de serem ações de sinal trocado, tá? Seguindo, algumas questõezinhas para você. Se o pedido da ADI se limitar única e exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal, o STF ficará impedido de examinar a inconstitucionalidade material da lei. A questão, pessoal, é verdadeira. Por que que é verdadeira? Foi exatamente a exceção que nós vimos agora há pouco em relação à causa de pedir aberta, tá? É exatamente o caso em que o pedido vai limitar a causa de pedir e o STF não poderá ir além. Seguindo, ainda quanto ao controle concentrado de constitucionalidade das leis, na omissão da lei de regência, em relação ao prazo prescricional, a ADI se submete ao prazo previsto no decreto número tal, ou seja, o prazo prescricional de 5 anos. O que eu falei com vocês? Uma característica é a imprescritibilidade, a assertiva ela é falsa. O autor da ADI, perante o STF, não pode desistir da ação, realmente, impossibilidade de desistência, mas pode desistir do pedido de medida cautelar. Como nós vimos, isso é falso, porque a jurisprudência do STF ampliou a impossibilidade de desistência, não só para a ação, mas também para a medida cautelar, porque o legitimado age em nome do interesse público. Seguindo. Competência para julgamento. Pessoal, em face da Constituição Federal, a competência para julgamento é do Supremo Tribunal Federal. Em face da Constituição Estadual, nós temos o Tribunal de Justiça do respectivo Estado vinculado a essa Constituição Estadual. Observem o seguinte, a usurpação dessas competências
vai autorizar o uso da reclamação constitucional. A reclamação constitucional, então, pode ser utilizada nesses cenários. Por exemplo, o Tribunal de Justiça somente pode analisar, em regra, né? Tem uma exceção que a gente vai ver mais à frente no nosso curso. Somente pode analisar tendo como referência a Constituição do seu respectivo Estado. Não pode fazer, portanto, em relação à Constituição Federal. Se ele o fizer, vai ser admissível dessa decisão do Tribunal de Justiça a reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal por usurpação da competência do STF. Beleza? Seguindo então, procedimento da ADI. Procedimento da ADI é um tema que requer bastante atenção nosso, mas muitos desses temas serão disposições específicas de lei. Nesses casos, e somente nesse caso, eu vou colocar o dispositivo na tela para a consulta posterior e vamos se alterar aqui aos temas mais complexos relativos à temática. Petição inicial, ela é trabalhada no artigo 3º da lei. O indeferimento liminar da inicial está regulamentado no artigo 4º. Feito a análise da petição inicial, a ação ela pode tomar 3 ritos diferentes: rito ordinário, sem cautelar, rito ordinário com cautelar e o rito sumário. Esses 3 itens, a informação, a AGU e PGR, é o momento em que doutrinariamente vai ser conhecido como o momento de instrução da ADI. Desculpa, bebi uma água aqui. Momento de instrução da ADI. Observe o seguinte, esses prazos, vocês têm que tomar muito cuidado com esses prazos, porque os concursos públicos adoram misturar esses prazos. Então, para fins de concurso, vocês precisam sim memorizar esses números específicos, tá? Seguindo, observe o seguinte, quando trabalharmos o rito ordinário com pedido cautelar, vai ter um cenário diferenciado aqui. E observe o seguinte, quando nós trabalharmos com esse rito diferenciado, inclusive com rito ordinário, mas com pedido cautelar, essas informações, em alguns cenários, podem ser exatamente as mesmas informações que são prestadas posteriormente. E exatamente por isso que o Supremo Tribunal Federal, deixa eu pegar aqui o número para vocês, na ADI 4163, ele fixou a possibilidade do julgamento cautelar se transformar em julgamento definitivo. Só que, para isso acontecer, o STF, na ADI 4163, fixou o entendimento de que as informações prestadas em sede cautelar devem ser em cognição exauriente e plena. Portanto, se essa cautelar se apresentar de acordo com o STF com umas informações exauriente ou em caráter pleno suficiente para julgamento, o STF vai converter o julgamento cautelar em julgamento definitivo, tá?
E quando isso acontece, por óbvio, não terão então os prazos abaixo. Observe o seguinte, tal como já foi pedido em concurso público, essa conversão da cautelar em rito definitivo só é possível no cenário do rito ordinário com pedido de medida cautelar. Em nenhum dos outros ele é sustentado com bases legais. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com essa distinção em relação aos ritos. Uma observação ainda que vale, porque é um julgado muito recente do Supremo Tribunal Federal que certamente vai começar a ser pedido, esses prazos que vocês estão vendo, e bem como qualquer outro prazo do controle concentrado de constitucionalidade, em qualquer prazo do controle concentrado de constitucionalidade, não se aplica o prazo em dobro da fazenda pública. Não se aplica o prazo em dobro da fazenda pública, julgado recente do Supremo Tribunal Federal, que é a ADI 5814-NC. Não se aplica prazo em dobro em qualquer ação do controle concentrado de constitucionalidade para a fazenda pública. Tá? Seguindo. Finalizado o rito, finalizada toda a parte das informações, então é determinado pauta para julgamento. Em seguida é feito exatamente o julgamento nos termos do artigo 22 e 23 da lei. No dia do julgamento, para instalar a sessão é necessário um quórum qualificado de 8 ministros. Contudo, para a votação, basta o quê? A maioria absoluta de 6 ministros, tá? Então, cuidado com esses prazos, com esses quórums, porque isso é muito cobrado em concurso público. E isso nos leva a alguns questionamentos específicos ao julgamento. O primeiro questionamento é o seguinte: é possível sustentação oral pelo advogado no curso do julgamento? Pessoal, muito cuidado com esse detalhe. Por quê? Em determinado momento da história do Supremo Tribunal Federal, foi comum que, uma vez iniciado o julgamento, o primeiro-ministro ter começado a falar, o advogado ter pedido, então, a sustentação oral, até para ele tentar contrapor a ideia desse ministro e mostrar a sua tese para os demais ministros e convencer os demais ministros. E aí vem, então, o questionamento. É possível a sustentação oral pelo advogado no curso do julgamento? O que o STF afirmou? Que não. Observe o seguinte: quando uma sentença é proferida pelo juiz de primeira instância, aquilo ocorre em ato único. E é um julgamento, apesar de ser ato único. Quando a gente vai para os tribunais, o julgamento, o resultado do julgamento é um ato somente. Apesar de termos vários ministros falando, o resultado é um acórdão, e mais do que isso, é um julgamento somente. Então, a partir do momento que se inicia esse julgamento até o final dele, isso deve ser considerado, de acordo com o STF, ato único e que não pode ser parado para, por exemplo, sustentação oral pelo advogado. Então, exatamente por isso que a sustentação oral pelo advogado no curso do julgamento, essa sustentação não é possível. Isso consta de vários julgados, por exemplo, ADI 1105. Seguindo, essa decisão do STF cabe recurso? O STF é a instância máxima do nosso país, portanto, não há que se falar em recurso, salvo embargos de declaração. Tá? Seguindo, controle incidental em sede de controle concentrado. Pessoal, a questão do controle incidental em sede de controle concentrado hoje é um tema mais pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e é sim possível. Esse é um tema que eu vou fazer referência a vocês ao momento que nós já trabalhamos ele no curso, quando trabalhamos a questão envolvendo a mutação constitucional do artigo 5210, aquele caso do amianto, né? O que acontece?
O pedido na questão do amianto era a inconstitucionalidade da lei do Rio de Janeiro. Só que o STF acabou por declarar a sua constitucionalidade. Só que para fazer isso, ele tinha que declarar incidentalmente inconstitucional a lei federal. Então, é possível sim controle incidental em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Inclusive, essa declaração incidental ela será adotada de efeito erga omnes e vinculante. Erga omnes e vinculante, tal como no controle concentrado. Então, equiparando aí, tal como nós vimos anteriormente, o controle incidental e o controle concentrado de constitucionalidade. Mas é possível sim, voltando ao tema número 6, é possível no âmbito do controle concentrado falarmos em controle incidental, que foi o caso da lei federal, como nós trabalhamos agora no exemplo, ao qual remeto vocês para o vídeo já trabalhado. Último tópico relativo a esse vídeo nosso. É possível acordo no curso de uma ADI? Observe o seguinte, por que o questionamento? Acordo tem natureza de índole subjetiva. ADI é um processo de índole objetivo. Processo objetivo, acordo, natureza subjetiva. Então existe uma incompatibilidade entre as naturezas jurídicas. Não obstante, o STF foi chamado a se pronunciar sobre essa temática. Ele decidiu o seguinte: é possível acordo no curso da ADI? Em regra, não. Isso, inclusive, foi trabalhado na ADPF 165. Em regra, não. Mas nós temos uma exceção. Salvo se o caso tiver um conflito intersubjetivo subjacente. Salvo se tiver um conflito intersubjetivo subjacente, um tema extremamente recente, trabalhado pelo Supremo Tribunal Federal. Observe o seguinte: certas ações elas são propostas pelo legitimado. No entanto, existem certos casos concretos que são pensados, né, de repente pelo legitimado em relação àquela situação que está sendo colocada ali. Então, quando nós estivermos diante de um conflito intersubjetivo subjacente, ou seja, nos casos concretos que pairam sobre aquela situação que está sendo posta no Supremo Tribunal Federal, nesses casos será possível sim esse acordo. Contudo, esse acordo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, ele é regido por 3 características. Primeiro, ele será homologado pelo STF para então produzir efeitos patrimoniais. Segundo, o acordo não confirma a tese debatida. Como assim, professor? O fato de se firmar um acordo tendo como premissa uma tese X, isso de maneira alguma vai vincular o Supremo Tribunal Federal ao final da ADI. Por quê? Porque o acordo ele não extingue a ADI. Então a ADI ela vai chegar no momento de julgamento e essa tese firmada no acordo não vai influir no julgamento final da ADI. E 3. A ação terá seu curso normal. Ou seja, o acordo, mesmo que homologado pelo STF, não extinga a ADI. Como eu falei com vocês, a ADI vai até o julgamento final.
sem que exista qualquer grau de vinculação do acordo previamente feito e a tese a ser debatida, tá? Então, nesse cenário do conflito intersubjetivo subjacente, será possível acordo desde que respeitada essas 3 diretrizes. Tá bom, pessoal? Vamos ficar por aqui, então, em relação a esse vídeo, e retorno no próximo para nós aprofundarmos um pouco mais questões relativas ao rito da ADI. Participação do PGR, como que se dá, né, do AGU, o amicus curiae, audiência pública. Então vejo vocês na sequência.